Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje então vamos trazer mais um caso clínico para nós fazermos aquele raciocínio clínico a respeito então de lombalgia, né? Dor lombar. E aí, vamos juntos? Sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos. Café com Acupuntura. Hoje vai ser daqueles dias. Lombalgia. Vamos entender o raciocínio clínico por trás dos desequilíbrios energéticos e emocionais. Show? Vamos lá? Vamos começar mais um Café com Acupuntura aqui. Mais uma discussão de casos clínicos daquele esquema que nós gostamos. Lembrando que hoje nós teremos a nossa segunda aula da semana da acupuntura emocional. Começa às 8 horas da noite. Se você ainda não assistiu a primeira aula, corra que dá tempo. Assista, porque vai ser necessário você assistir essa primeira aula para você entender da melhor forma como vai suceder todo esse processo aqui na segunda aula, tá? Vai ser incrível. E se você acompanhar a primeira e a segunda aula, na terceira nós teremos conteúdo prático. Eu demonstrarei alguns protocolos na prática para vocês. Vai ser incrível. Vamos lá então? Vamos começar aqui. Nós estamos hoje com uma paciente, tá, do sexo feminino, 40 anos de idade. Ó, paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, com um quadro então de lombalgia. Lombalgia, dor lombar, tá? E aqui então já vou colocando aqui para nós ganharmos tempo e fazermos um raciocínio melhor. É isso. Então vamos lá, vamos fazer esse raciocínio aqui da melhor forma possível, né? Então, olha só, essa paciente ela tem um quadro de lombalgia, 40 anos de idade, sexo feminino, e ela então é uma paciente que tem preferência pelo sabor doce, tá? Tem preferência pelo sabor doce, não gosta do picante, prefere água gelada. Então, possivelmente tem um calor aqui na região dos rins, tá? Tem um calor na região dos rins. Está com um quadro de lombalgia bem intenso, que ela chega a ficar pálida, gerando palidez pela dor, tá? Então, uma lombalgia com um quadro de dor bem intensa. E essa lombalgia, então, traz esse processo de tanta dor que a paciente chega a ficar pálida de dor, tá? Essa dor piora com o frio. Então, quando tem frio, piora esse quadro de dor dessa paciente. É uma paciente que vem apresentando já um quadro de artrite reumatoide. A artrite reumatoide, então, já é uma patologia, né, complexa. Se nós formos analisar ela aqui separadamente, a artrite reumatoide, ela vem com desequilíbrio de vários elementos. Por exemplo, ela é uma doença autoimune, então pega desequilíbrios da água, tá? É uma doença de processo inflamatório, então gera calor, então tem alteração do fogo. É uma patologia que gera edema, gera alteração de forma, tem também um comprometimento da terra. Então, quando nós traduzimos isso aqui, se ela tem uma patologia, uma artrite reumatoide que interfere na água, pega energia ancestral, no fogo pega energia yang, na terra pega energia yin, se está comprometendo todas essas energias, ela tem um comprometimento também de uma energia secundária que é formado por essas três energias, o sangue. Por isso compromete também a madeira, por isso que é uma patologia final de madeira, mas é um comprometimento do fogo na madeira, da terra na madeira e da água na madeira. Olha só que interessante, hein? Falando de lombalgia e entrando um pouquinho em artrite reumatoide, tá? Pegando um pouquinho de madeira, falando um pouquinho da artrite reumatoide para nós entendermos todo o processo, né, que vem nessas situações, tá? Para o raciocínio clínico ser sempre
da forma mais completa possível. Show? Então, é uma paciente de artrite reumatoide, né? Já tem um reumatismo ali diagnosticado através do sangue, tem muita sinusite e rinite. Sinusite, rinite. Sinusite e rinite. Olha só que interessante. Então nós temos agora aqui uma paciente com quadro de dor lombar, né, que tem um comprometimento de vários elementos, inclusive, né, de uma artrite reumatoide. E a lombalgia dela está muito intensa. Está muito intensa. Como nós vamos tratar isso aqui? Como nós vamos tratar? Como nós vamos tratar? Então, o primeiro passo para um raciocínio clínico, tá, mais abrangente é nós entendermos o próximo passo. Então, quando você chega para você fazer uma anamnese no seu paciente, a anamnese é fruto da colheita de dados, de uma escuta ativa do seu paciente, para você entender quais são as queixas principais deles, tá? A partir da anamnese, você vai ter ideia de como estão os desequilíbrios da fisiologia energética. Da fisiologia energética. Olha só que interessante isso aqui, tá? E aí, se você então domina a fisiologia energética, por isso que eu falo que a fisiologia energética é tão importante no nosso raciocínio clínico, porque é ele que vai te direcionar, inclusive, as perguntas que você deve fazer para o seu paciente. Tá? A partir dessa anamnese, você vai partir para o diagnóstico. Diagnóstico. E o diagnóstico, então, você pode fazer esse diagnóstico através de várias frentes, tá? Eu tenho uma preferência por fazer esse diagnóstico através da língua, porque a língua já nos mostra um nível de cronicidade. Olha só que interessante. Se você avalia o pulso do seu paciente, ou você faz um diagnóstico através do Rio do Uraco, você está fazendo um diagnóstico mais energético, de maneira mais aguda. Tá? Se você faz um diagnóstico facial do seu paciente, você está fazendo um diagnóstico mais subagudo. Agora, a língua já tem um nível de cronicidade. Então, através do diagnóstico da língua, você consegue acompanhar o seu paciente, tá? Num processo evolutivo dos desequilíbrios emocionais. Então, você sabe o que já vem gerando um certo desequilíbrio nele. Show? Então, por isso que eu tenho preferência por fazer o diagnóstico através da língua. Tá? E possivelmente eu uso o pulso para confirmar ali como está naquele momento os desequilíbrios energéticos. Tá? Por quê? Porque quando nós estamos falando de diagnóstico energético, ele muda o tempo inteiro. Né? As próprias emoções nossas do dia a dia vai moldando, vai modulando os desequilíbrios energéticos. Então eu posso ter um padrão de língua mais fria e um diagnóstico energético de pulso com mais calor. Então, um está tentando controlar o outro. O pulso, por ser mais agudo, possivelmente com mais calor, ele está tentando diminuir o frio. Não sei se vai conseguir, depende de cada organismo, depende da cronicidade. Tá? Muitas vezes o nosso organismo entra em desequilíbrio e volta para o equilíbrio por conta dele mesmo. Mas se esse desequilíbrio for ficando por longos períodos, isso acaba acarretando, né, uma cronicidade e uma dificuldade do organismo sozinho promover a autocura. Por isso que aí a acupuntura entra, gerando um estímulo para a promoção da autocura. Incrível isso, né? Fantástico. E aí, vai ser através do estudo dessas duas frentes, fisiologia energética com diagnóstico energético, que você vai chegar no diagnóstico emocional, para você traçar a linha terapêutica. Linha terapêutica. A seleção dos pontos, então, vem por conta desse raciocínio clínico que você fez pela anamnese, pelo diagnóstico energético e emocional, que aí você vai saber selecionar os melhores pontos de acupuntura para fazer o tratamento desse paciente. Show?
Vamos lá para o diagnóstico energético então? Através da língua? Olha só que legal, hein? Olha só que legal. Vamos fazer o estudo de caso dessa língua, tá? Vamos naquele passo a passo? Primeiro ponto que nós vamos avaliar. A saburra. Existe presença de saburra nessa língua? Sim ou não? Tem saburra ou não? Se tem saburra, ela é de qual cor? Branca ou amarelada? A saburra está presente ou ausente? É de cor branca ou amarelada? Então, sempre no diagnóstico de língua, eu faço o diagnóstico através de 4 pontos, 4 etapas. Primeiro, através da saburra, se está presente ou ausente, se é branca ou amarelada. Depois, através da cor, se a cor da língua é pálida, vermelha ou arroxeada. Terceiro fator, se ela tem alterações de forma, se tem fissura, edema, se tem marcas de dentições. E por fim, o último fator que eu avalio é a umidade de líquidos orgânicos, se ela é úmida ou seca. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, tem saburra? Perfeito, tem saburra. Que cor que é essa saburra? De característica branca. Saburra branca. Segundo aspecto que eu avalio na língua, a cor da língua. Essa língua é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Qual que é a cor dessa língua? Perfeito. Ela tem uma característica de ponta mais vermelha, tá? E de palidez mais generalizado. Perfeito? Ótimo. Então, ponta vermelha e pálida no geral. Certo? Perfeito, exatamente isso. A pontinha bem vermelha, né, chamando muita atenção, e uma palidez mais nas laterais e pegando o corpo da língua. Show. Terceiro fator que eu avalio nessa língua são as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem alteração de forma aí nessa língua? Tem fissura? Está edemaciada? Tem marcas de dentições? Fissura, uma fissura que vem lá da raiz e chega até quase na ponta. Já chega no triplo aquecedor superior. Fissura. Tem edema? Tem edema. Está edemaciada. Tem marcas de dentições? Tem marcas de dentições. Denteada. E por fim, o último fator, né? E as marcas de dentições chamam muita atenção aqui nesse aspecto, né? E o último aspecto que eu vou avaliar na língua é com relação à umidade. Essa é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Sim, é uma língua gorda com dentições, né? Exatamente, Lourenço. É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? Aparentemente mais seca, né? Aparentemente mais seca. Perfeito. Então, esses são os achados, os aspectos que nós encontramos na língua. Vamos traduzir isso para os diagnósticos energéticos? Vamos lá. Antes de nós traduzirmos, deixa esse tigrinho dar um bom dia para vocês. Fala bom dia pro pessoal. Fala. Tupetudo. Ah! Não, a gente já mostrou a mãozinha na aula de ontem. É, já mostrou. Manda um beijo pro pessoal. Manda um beijo. Aí, beijo, beijo, beijo. Manda um beijo pro pessoal. Fala que você banhou, tá cheiroso. Apareceu aqui cheirosinho. E agora dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Vou passear mais minha mãe. Vocês fiquem estudando com o papai. Fala pro pessoal. Todo mundo hoje, 8 horas da noite, assistindo a aula do papai. Combinado? Fala pra eles. Dá um beijo, então. Beijo. Bate palma. Bate palma. Palma. Parabéns. Aí, todo mundo na aula hoje. Combinado? Então, beijo. Aí. Um aninho. Quantos aninhos o Romeu vai fazer? Quantos aninhos?
Um aninho? Beijo. É isso. Maravilha. Pronto. Aí, já apareceu, já foi passear, agora nós podemos continuar. Tá? Então, se nós temos uma saburra branca nessa língua, nós temos um padrão de frio. Um padrão de frio. Se nós temos uma ponta vermelha, nós temos calor no coração. Ó, síndrome mista aí. Síndrome mista mais difícil de ser reequilibrada. Síndrome mista leva um prognóstico maior. Tanto é que essa paciente já tem artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma patologia crônica, progressiva. Show? Pálida em geral. Deficiência de sangue. Fissura da raiz até a ponta. Consumo da essência, do DINT. Edema, estagnação. DIT do baço. Denteada, tem do fígado e da vesícula biliar também. Essa estagnação já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Seca, calor, que resseca os líquidos orgânicos. Olha só que interessante. Agora nós temos um padrão de desequilíbrio, né? Que nós vamos trazer aqui. Então, paciente com frio. Frio interno. Ótimo. Um frio consumindo essência, gerando lombalgia. Além desse frio, nós temos um desgaste da essência, com fissura que vem da raiz até chegando na ponta. Tem muito calor no coração. O calor consome a água, gerando frio. Calor consome a água, gerando frio. Tem uma deficiência de sangue. Se tem uma deficiência de sangue, o que nós podemos perguntar? Como que é a sua menstruação? Como que é o seu sono? Como que é a sua menstruação? Como é o seu sono? Tá? Se tem boa quantidade, se tem boa qualidade do sono. Perfeito? Deficiência de sangue. E aí, nós temos também muita estagnação de Ti do baço, gerando estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar. Inclusive, é um dos problemas mais gritantes na língua. Muita alteração de forma nas laterais. Tá? E muito calor, então. Mesmo não tendo uma sintomatologia do fogo, pelo menos que ela falou, né? Mas podemos supor que aqui tem um quadro de ansiedade. Essa paciente, então, tem, sim, desequilíbrios energéticos importantes. Então, aqui nós já podemos fazer um raciocínio bem interessante. Essa paciente chega, então, para a gente com a sintomatologia de lombalgia. Lombalgia. Dor lombar. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Essa lombalgia dela vem por um desequilíbrio energético de frio que está consumindo a essência. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg. É só o que ela nos trouxe na anamnese. Quando nós avaliamos o diagnóstico energético, essa paciente tem também um quadro de um frio, né? Esse frio aqui, que está gerando muita densificação energética, gerando então muita estagnação de Ti, tanto do baço quanto do fígado. Esse frio gerando estagnação de Ti não deixa a energia circular, então ela se acende para a mente. Ascensão da energia Yang gerando calor. Gerando calor. Se está tendo muito frio, muita estagnação de energia, gerando muito calor, o sangue vai circular? Não. Gera uma deficiência de sangue. Por quê? Porque não está tendo a formação de sangue. Baixa energia ancestral, baixa energia Yin, a energia Yang só está ficando na mente, não está circulando. Show? Consegue pegar isso aqui? Deficiência de sangue. E aí, quando nós temos todo esse quadro de desequilíbrio energético, nós chegamos na artrite reumatoide.
que é uma patologia reumatológica mais complexa. Ó, maravilha isso aqui, ó. Emanuele perguntando: professor, pode explicar o calor consumindo a água e gerando frio? Posso. Nós temos 3 leis que coordenam esses elementos. Lei de geração, onde um elemento ele é capaz de gerar o outro, onde um desequilíbrio energético de um elemento é capaz de gerar desequilíbrio energético no outro elemento, ou seja, no anterior ou no posterior. Regra, lei, mãe e filho. Tá? Um desequilíbrio pela lei de dominância, onde um elemento domina o outro. Então a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira entra com as suas raízes na terra, dominando a terra, e a terra segura a água com seu barranco. Lei de dominância. Lei de dominância. Perfeito? E além da lei de dominância, nós temos a lei de contradominância. Então, olha só que interessante isso aqui é bom da gente falar, tá? Quando nós temos um quadro agudo, nós temos um comprometimento da lei de dominância. Da lei de geração. Quando nós temos um quadro agudo, nós temos um quadro de alteração na lei de geração. Quando nós temos um quadro subagudo, nós temos um comprometimento da lei de dominância. Quando as coisas vão ficando crônicas, se a água não está tendo mais energia para dominar o fogo, e o fogo está tendo muito fogo, nós acabamos consumindo a água. Então o excesso de fogo vem cá e consome a água. Se eu tenho um palito de fósforo e um copo cheio de água e despejo no palito de fósforo, a água apaga o fogo. Mas se eu tenho uma fogueira muito grande, eu chego com um copo de água e jogo na fogueira, esse copo de água vai apagar a fogueira? Não. Essa água vai ser consumida pelo fogo. Então, o fogo, contradominando a água, ele resseca os líquidos orgânicos, gerando frio. Show? Explicou, Emanuele? Tá? Show? Ó, professor, explique sobre o vento da paralisia de Bell. O vento da paralisia de Bell é a irregularidade de sangue que geralmente vem por acometimento dos 3 elementos básicos, né? Energia ancestral, Yin-Chi e energia Yang-Chi, que geram irregularidade energética comprometendo nervos periféricos, gerando a paralisia de Bell. Lógico que isso é muito mais complexo, só uma pincelada aqui, né, sobre esse caso clínico. Tá? Show? Consegui passar? Então chega na artrite reumatoide. É por isso que a artrite reumatoide está consumindo, gerando todo esse quadro de dor lombar, que é só a ponta do iceberg. Nós precisamos chegar na parte emocional ainda. Por quê? Porque o excesso de doce gera mais estagnação. Então, muito pode estar ligado com as questões alimentares dessa paciente também. Então aqui, ó, nós temos um quadro de lombalgia, que vem por frio e consumo da essência. Então aqui nós temos um quadro de insegurança e medo. E a insegurança e medo está gerando muita preocupação e ansiedade, que gera muito quadro de frustração e raiva. Olha o quadro emocional dessa paciente. E hoje ela tem um quadro de lombalgia e emocionalmente um quadro de muita frustração e raiva. Por isso que a madeira está consumindo a água, gerando tanta dor lombar. Por isso que ela chega a ficar pálida, sem sangue. Por isso está tendo deficiência de sangue. Porque o elemento água está precisando de calor, está precisando de calor para tirar esse frio. E aí ele vai buscar isso através do sangue. Só que essa paciente já está com um comprometimento muito grande de frio, de estagnação de energia. O sangue já está em deficiência.
quando eu falo em sangue em deficiência, não é que a paciente está com anemia ou algo no sangue mesmo, faltando sangue no corpo, mas essa circulação de sangue não está efetiva para trazer o aquecimento ali dos rins e também da musculatura paravertebral, ali nos meridianos de energia da bexiga em especial. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então, se você quiser tratar essa paciente e ter os melhores resultados, você vai ter que vir aqui fazer a dessensibilização da água para diminuir a insegurança e medo e melhorar o padrão de desequilíbrio energético da água. Você vai ter que vir aqui fazer a dessensibilização da terra para melhorar esse quadro de estagnação. Você vai ter que vir aqui fazer a dessensibilização do fogo para melhorar esse padrão de excesso de calor para não consumir mais a água e gerar ainda mais frio. Tá? Você vai ter que fazer a dessensibilização da madeira para melhorar esse padrão de frustração e raiva e melhorar a circulação do livre fluxo de energia. Para inclusive melhorar um padrão de desequilíbrio de deficiência de sangue. E aqui também você pode fazer a dessensibilização gestacional para limpar emoções que essa paciente carrega desde o período que estava no ventre da mãe dela. Porque é lá no ventre da mãe dela que foi formatado todo o seu temperamento, que foi formatado toda a sua constituição física. A sua constituição física. Então, esse desequilíbrio energético e emocional que essa paciente carrega pode vir de emoções que ela recepcionou da mãe durante o período gestacional. Por isso que é sempre muito bom nós fazermos a dessensibilização gestacional, mais a dessensibilização da constituição física, que mostra o temperamento mais comprometido, que tem um local que leva aos desequilíbrios. Perfeito? Fez sentido isso para vocês? Sim ou não? Vocês conseguiram compreender? E se vocês quiserem aprender mais sobre toda essa metodologia, eu estou explicando tudo isso dentro da Semana da Acupuntura Emocional. A nossa primeira aula foi segunda-feira, ela está disponível ainda em replay, você pode assistir ela, porque você vai precisar do conteúdo dela para acessar todo o conteúdo da nossa segunda aula hoje, que vai acontecer ao vivo às 8 horas da noite. Tá? Vai ser incrível. Se você ainda não assistiu a primeira aula e quer o link dela, me mande um direct que eu te mando o link para você assistir essa aula. Assista, compartilhe com seus colegas, que vai ser interessante ter todos vocês hoje às 8 horas da noite na segunda aula da Semana da Acupuntura Emocional para a gente falar sobre as dores emocionais. Por que seu paciente tem dor no punho? Por que seu paciente tem dor lombar? Por que seu paciente tem enxaqueca? Por que seu paciente tem qualquer desequilíbrio físico? Eu vou te mostrar no passo a passo para você entender isso. Porque amanhã, às 8 horas da noite, a nossa terceira aula da Semana da Acupuntura Emocional vai ser incrível. Sabe como que ela vai ser? Com prática. Com prática. Para você já aprender a como começar a fazer as dessensibilizações. Para você aprender já como você vai entregar os melhores resultados para os seus pacientes. Tá? Sempre que a fissura na língua significa consumo da essência, só se ela estiver da raiz até a ponta. Tá? Uma fissura que não pega da raiz até a ponta mostra uma deficiência de energia yin do baço. Tá? Professor, essa dessensibilização da constituição física está falando sobre a dessensibilização dos elementos? Sim, Elvia. Tá? Quando nós fazemos a constituição física, nós sabemos qual a porcentagem que você tem de terra, de madeira, de água, de fogo ou de metal. Então você vai pegar, lógico que a gente geralmente tem maior predominância em 3 elementos, então você vai pegar o maior desequilíbrio, tá? A maior porcentagem dos elementos e fazer a dessensibilização desse elemento. Tá? É a dessensibilização da constituição física, porque ela é a raiz do problema. Certo? Show? Maravilha! Pessoal, então esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Tá? Espero ter ajudado vocês um pouquinho. Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, tá? Me mande um direct com a foto da língua. Se você quiser assistir a primeira aula gratuita da Semana da Acupuntura Emocional, me chame no direct que eu te passo o link, porque hoje à noite nós teremos a segunda aula ao vivo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição. E vamos juntos. Só está começando
a transformação da acupuntura, tá? E a grande cereja do bolo é você entender o tratamento das emoções que estão por trás dos desequilíbrios físicos. É tudo isso que eu estou explicando dentro da semana da acupuntura emocional, certo? Nos vemos então hoje à noite. Tamo junto. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.